Olá, tudo bem? Muitos religiosos, quiçá a maioria dos religiosos, gosta muito de usar Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então eles, para justificar os seus feitos dentro dos templos religiosos, principalmente os pregadores, principalmente as pessoas que têm algum cargo dentro dessas chamadas igrejas. Então isso daqui é primordial para que eles venham se defenderem. Não, o dízimo ainda está vigorando. Como está vigorando? Está escrito em Mateus 5,17. As profecias, os profetas e as profetisas estão ainda vigorando. Está escrito em Mateus 5,17. Gente, mas a lei de Moisés, ela foi escrita para quem? Ela foi direcionada a quem? Não foi para o povo que estava lá no deserto. O povo que estava no deserto não estava saindo da escravidão do Egito. O povo que estava saindo não fazia parte das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel não foram os israelitas, os judeus, os hebreus. Então a quem foi dado as leis? A quem foi dado as profecias? Então não tem como o religioso, ele usa isso sim, ele usa isso para milhões, bilhões de pessoas incautas. Ele usa isso para pessoas que não têm um mínimo conhecimento de Bíblia. Então, claro, as pessoas abraçam, porque religioso abraça, eles acreditam em tudo. Tudo que você falar para eles só não acreditam na verdade. Mas tudo que for mentira, tudo que for engano, tudo que for trapaça, religioso acredita. Acredita que diabo é anjo caído, acredita que na mão de um comedor de arroz e feijão pervertido, mentiroso tem poder, acredita que o sopro de uma pessoa é ungido, acredita que um óleo do mais vagabundo que compra-se, um azeite mais vagabundo que compra-se no mercado, joga na cabeça de uma pessoa e diz que aquela pessoa é consagrada por Deus. Eles acreditam que em cima do local de sacrifício chamado altar, que só tinha isso na lei, eles dizem que lá é o local santo. Eles acreditam na unção dos dizimitas. Eles acreditam em tudo. Tudo que é contrário à verdade bíblica, que foi para nós gentios. Porque tudo isso que eu te falei, isso foram preceitos, mandamentos e ordenanças de Moisés. E isso foi para os judeus. Não foi nada para o povo estrangeiro. Então eles seguem nisso daí. Então a única coisa que esses religiosos não acreditam é na verdade. Agora falou de falcatrua, falou de papagaiada, eles acreditam. Então veja, Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mas a Bíblia, ela se resume a esse versículo dessas passagens. Aqui Jesus estava ainda vivo. Jesus aqui estava orientando, estava anunciando que o reino de Deus estava próximo aos judeus. Porque Jesus de Nazaré veio somente para os judeus. Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24. Quando você vai lá em Lucas, depois da ressurreição, depois do sacrifício da cruz, veja que a conversa muda um pouco, tá? Muda um pouco, apenas de 180 graus, saindo daqui e vindo para cá, 180 graus, ou seja, muda completamente. Lucas capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, 36 em diante. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Versículo 44 de Lucas 23. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo
o que a meu respeito está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então veja, Jesus, no sacrifício, no que aconteceu na cruz, foi quase totalmente o que precisava acontecer dos escritos, dos profetas, da lei e dos salmos, se cumpriu nele. Mas claro que ainda faltava o cumprimento do evangelho, ainda faltava ser estabelecido o reino de Deus eternamente. Faltava isso. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 22, quando virem, Jesus diz, falando isso para os seus discípulos, veja, quando ia se cumprir tudo. Lucas 21, 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Versículo 22. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que está escrito. Então, o que aconteceu naquele madeiro, se foi crucificado, se foi pendurado, do jeito que foi, o que aconteceu foi para as coisas que iriam acontecer contra o Filho do Homem. As coisas que iriam acontecer contra Yeshua aconteceram na cruz. Porém, o cumprimento de todas as coisas, e dentro das coisas estava o fim da lei, o fim dos profetas, e o cumprimento das boas novas do reino de Deus, que foi cumprido ao toque da 7ª trombeta. Acabou. No ano 70, exatamente em 69, Jerusalém foi cercada de exércitos. E na metade do ano 70, Jerusalém foi quase totalmente destruída, o templo que estava dentro foi aniquilado até os alicerces. Acabou. O símbolo maior do legalismo de Moisés acabou. E tem mais uma coisa aqui de Apocalipse capítulo 12, versículo 10, para completar esse raciocínio. Veja, então ouvi uma voz forte, João falando, então ouvi uma voz do céu, forte dos céus, que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Acabou as leis de Moisés. Acabou aquele negócio de Mateus 5,17, não pensem que vinha abolir a lei os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Isso daqui se cumpriu definitivamente na queda do templo. O templo em Jerusalém era o símbolo maior do legalismo de Moisés, e ele caiu durante o dia do Senhor. Quanto tempo foi o dia do Senhor? Metade de uma semana, metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, que durou de 66 a metade do ano 70. Foi o período do dia do Senhor. Se cumpriu tudo da Bíblia. Não sobrou mais nada. Então, vem há quase 2000 anos, essa mentiraiada dos infernos estão anunciando, nós estamos pregando o Evangelho. Outros dizem, nós estamos vivendo o Evangelho da graça. Que paz, para com isso. Deixe de ser incrédulo. Procure conhecer os escritos bíblicos. Pare de ser criança, pare de ser infantil. Tá bom? Então eu vou deixar com você essa pequena e humilde mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.